Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no Em Pauta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre apóstolos. Hoje o tema do nosso vídeo será sobre apóstolos. Será que os apóstolos que nós temos hoje são apóstolos verdadeiros diante da Bíblia? Será que o ministério apostólico atual, ele é válido diante das Escrituras? Então não saia daí porque nós vamos falar sobre isso hoje. Apóstolos. Pessoal, antes da gente começar no assunto de hoje, eu gostaria de te pedir que se inscreva no nosso canal, que acione o sininho, que dê um like lá se você realmente gostou daquilo que você ouviu. Se você não gostou, que você comente, que você diga e a gente consiga interagir de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre apóstolos. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar sobre os apóstolos atuais. Possivelmente você até conheça algum apóstolo. Eu aqui na minha cidade eu conheço vários apóstolos. Nós temos hoje centenas, se não me engano milhares de apóstolos no Brasil. Eu estou falando de Brasil. E eu não estou aqui para falar nomes, eu não estou aqui para falar o que eles fazem, como eles trabalham, não estou aqui para falar isso. A minha intenção com esse vídeo é o seguinte, é a gente definir o que a Bíblia fala sobre esse ministério apostólico. O que a Bíblia fala sobre o apóstolo? Como que esses apóstolos foram instituídos pelo Senhor Jesus? Como era o critério que esses apóstolos eram submetidos no caso de uma substituição, que é aquilo que a gente viu na Bíblia e a gente vai ver nesse vídeo. Uma eleição apostólica fora de tempo, como a gente vê do apóstolo Paulo. Como isso acontece? Provavelmente temos critérios e temos que seguir. E aí, diante dessas informações, nós podemos avaliar se o que nós temos hoje, os apóstolos que nós temos hoje, são de fato coerentes com o que a Bíblia fala ou não. Então essa é a intenção do nosso vídeo hoje, é de falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos milhares de apóstolos no Brasil. Cada esquina, hoje infelizmente a gente acha uma pequena igreja, uma pequena denominação e um apóstolo. Alguns usam esse título apenas por hierarquia. Eles são proprietários da igreja, eles são detentores do direito de estarem naquela igreja, e para definir a hierarquia da igreja, para ficar um pouco mais em evidência, eles acabam se intitulando apóstolos. Alguns são ungidos apóstolos pelos próprios membros da igreja, outros eles se ungem, como eu já ouvi falar, de um pastor que foi ao monte e ele mesmo se ungiu apóstolo. Então assim, a gente vê dezenas de situações, a gente vê várias coisas acontecendo nesse meio. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Vamos entender um pouquinho sobre o apostolado? Vamos entender um pouquinho sobre o apóstolo em si, aquele lá de Jesus, aquele quando Jesus começou a caminhar no seu ministério, começou a eleger um por um. Então assim, nós temos na Bíblia 12 apóstolos. Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai e organiza essa liderança. Ele organiza essa quantidade de pessoas. E aí já chama a atenção na quantidade, o número 12. O número 12 era um número interessante para Deus. O número 12 era um número que Deus tinha usado já várias vezes. Nós lembramos claramente das 12 tribos de Israel. Então assim, eu acredito que esse número 12 não foi por acaso. Jesus teve uma intenção de mostrar para o seu povo que ele continuava ainda a fazer aquilo que ele fazia lá no passado. Então Jesus escolhe 12 homens. O nome apóstolo no grego, ele tem uma definição específica. Ele é traduzido de uma forma que a sua explicação é enviado. É aquele que é enviado para algum lugar, enviado por alguma pessoa. Só que não é um simples envio, como se você pegasse uma mercadoria e colocasse numa caixa e enviasse. Não, esse envio é
com autoridade. Então aquele que é enviado em nome de alguém, ele tem uma representação, uma representatividade muito grande, uma autoridade de estar ali representando aquela pessoa. Então esse nome foi escolhido por Jesus nesse sentido, que seriam homens que ele enviaria, ele daria autoridade para esse envio. E aí Jesus escolhe os 12. Nós sabemos que a partir dessa escolha, Jesus começou a ensinar esses 12. E no final do seu ministério terreno, Jesus tem uma perda. Um desses apóstolos, ele se vai. Um desses apóstolos, ele tira a própria vida, ele se suicida. Então há a necessidade observada pelos outros apóstolos de uma substituição. Então os apóstolos, eles vão substituir esse apóstolo que saiu, que no caso Judas. Quando Judas se suicidou, quando Judas deixou de fazer parte do corpo apostólico, dos membros apostólicos, Pedro e os demais apóstolos, eles tiveram a iniciativa de compor novamente os... E aí eles escolheram um outro apóstolo. Só que essa escolha, essa eleição não foi simplesmente o que eu gosto, o que eu não gosto, aquele que é bonito ou é feio, ou que é homem ou que é mulher. Eles tiveram critérios para essa escolha. E esses critérios nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 21. A Bíblia vai expor para nós a base que os apóstolos tiveram para essa escolha. Afinal, os apóstolos tinham uma função. Nós temos isso relatado na Bíblia, que eles receberam o Espírito Santo e saíram sim a ensinar e a propagar esse evangelho, a falar dessa doutrina ensinada por Jesus. A Bíblia não relata outros apóstolos após essa formação novamente ou restauração da quantidade inicial. A gente vai ver no livro de Atos, no capítulo 9, aí com um pouco mais de tempo, que foi a eleição pelo próprio Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele é o 13º apóstolo. Mas se você abrir comigo o livro de Apocalipse, o Apocalipse diz que está guardado, está assegurado 12 cadeiras. Então nem mesmo o apóstolo Paulo, ele é considerado no livro de Apocalipse como um apóstolo que vai ser recompensado como os 12 serão. Eu não quero trazer aqui nenhum tipo de complicação para sua cabeça, mas eu preciso deixar isso claro. O apóstolo Paulo é um apóstolo tardio. Ele mesmo apresenta isso em alguns de seus escritos. Ele foi escolhido fora de tempo. Ele é um apóstolo tardio, mas ele é um apóstolo. Ele foi escolhido por Jesus e ele tem as mesmas credenciais que os outros apóstolos. Ele recebe aos mesmos critérios usados para a escolha do 12º apóstolo, que nós vamos ver mais adiante. Então nós temos claramente na nossa cabeça agora que o significado da palavra apóstolos, que é aquele, ou apóstolo, que é aquele que é enviado por alguém com autoridade. Nós sabemos agora por que eles foram separados, por que eles foram agrupados, e aí Jesus tinha a intenção de enviar a mensagem ao máximo de pessoas, batizando esses apóstolos para eles terem autoridades para poder propagar esse evangelho. Nós temos agora o entendimento do apóstolo Paulo, que é um apóstolo que veio tardio, porém também escolhido por Jesus. Mas agora a gente precisa pegar essas credenciais, pegar essas características e aplicá-la aos apóstolos de hoje. Então, olhando nessa ótica bíblica, olhando o que os apóstolos tinham como característica bíblica, nós vamos agora avaliar os de hoje. Então como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ver como eram os apóstolos bíblicos. Vamos ver primeiro o que foi preciso para poder substituir o apóstolo Judas. O que precisou quando eles fizeram aquela reunião, os 11 apóstolos, para definir que iria substituir Judas. Vamos ver o que foi dito? O que o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 22 e 23 vai dizer? Que o próximo apóstolo deveria ter andado com os apóstolos,
deveria ter visto o Senhor ressurreto, deveria ter visto o Senhor subindo aos céus. Então essa foi a fala que os apóstolos tiveram naquele momento de escolha. Quem vai substituir Judas? Aquele que andou com Jesus, aquele que viu o Senhor Jesus ser crucificado, aquele que viu o Senhor Jesus ser ressuscitado ou ressurreto, e aquele que viu o Senhor Jesus ser assunto aos céus. Isso foi a base para a escolha. E aí nós temos o livro de Atos narrando que Matias foi escolhido. Matias, a partir daquele momento, passa a ser parte do colégio apostólico. Matias, a partir daquele momento, passa a ser o 12º apóstolo. Outro ponto muito interessante é que todos esses apóstolos, eles foram chamados por Jesus. Todos eles foram chamados por Jesus. Todos eles foram encontrados por Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus e Jesus fez um convite para que eles o seguissem e eles seguiram. O apóstolo Paulo também foi chamado. E aí vale muito agora a gente falar sobre um assunto. Há um argumento hoje entre os apóstolos que é o seguinte: eu recebi o meu chamado individual, eu recebi uma visão, eu vi Jesus na minha mente, eu vi Jesus e Jesus falou comigo que eu tinha um chamado, ou seja, me chamou. Mas o que tem que ficar muito claro? Quando Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus chama diante de outras pessoas. Então é um chamado público. E aí você pode pensar assim, mas o apóstolo Paulo, como que foi? O apóstolo Paulo também foi um chamado público, porque o livro de Atos, no capítulo 9, diz que Jesus aparece para Paulo. Paulo tem a visão de Jesus. Porém, aqueles homens que estavam com Paulo naquele momento também viram Jesus. Só que eles viram com uma luz intensa e eles não conseguiram de fato ver o Senhor Jesus. Mas eles ouviram. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram que Jesus estava ali questionando Paulo. Então assim, não foi uma visão. Foi uma aparição, e essa aparição foi uma aparição pública, foi uma aparição que não foi somente para aquela pessoa. Outras pessoas também viram e outras pessoas também ouviram. Outro ponto é sobre autoridade. Todos esses apóstolos escolhidos por Jesus, que foram testemunhas de Jesus, eles receberam autoridade. Os apóstolos eles foram batizados pelo Espírito Santo, os apóstolos tinham poder de cura, os apóstolos tinham poder de retirar demônios, os apóstolos tinham poder de ensino com muita autoridade. Então isso tudo foi dado a esses homens para que eles pudessem executar aquela obra que a eles tinha sido definida a fazer. Então fica claro que eles tinham credenciais apostólicas, eles faziam prodígios, eles faziam milagres, e isso era claramente visto por todas as pessoas. Todas as pessoas sabiam que aqueles homens tinham alguma coisa especial, eles eram diferentes. Portanto, eles que são os responsáveis pelo início da igreja. A igreja, ela parte deles, a igreja ela começa a ser formada a partir dos apóstolos. E então esse é o próximo ponto que nós vamos falar, sobre autoridades que esses apóstolos tinham para ensinar. Eles foram a base da igreja, sobre os fundamentos deles, dos apóstolos. A igreja ela começou a surgir, começou a ganhar forma. A Bíblia vai dizer que a base, o alicerce, o fundamento da igreja, na fundação da igreja, foi a partir dos ensinos apostólicos. Então, como eles eram credenciados por Deus, batizados pelo Espírito Santo para ensinar, esses ensinos foram usados no início da igreja. Os ensinos apostólicos, aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles passaram no início da igreja.
Então, para ficar mais claro, quando a gente fala sobre base, quando a gente fala sobre alicerce, nós podemos ter uma ilustração assim bem simples de uma casa. Quando nós começamos a construir uma casa, nós precisamos fazer os alicerces. É essencial que tenha alicerce, que tenha uma base. Então, nós construímos essa base, nós levantamos as paredes e a partir do momento que essa obra ela ganha uma forma, não há mais a necessidade de fazermos novamente alicerce, de construir novamente alicerce, não tem necessidade. Então, as pessoas que tinham construído esse alicerce, elas não tinham mais utilidade para esta coisa, para este serviço. Que foi o que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos tinham essa finalidade de dar a base da igreja, de dar o início na igreja. Para isso eles foram comissionados, para isso eles foram chamados, para isso eles foram treinados, eles foram ensinados. Então hoje, quando vamos ver os apóstolos de hoje, que base é essa que eles estão criando? Quais são os alicerces que esses apóstolos de hoje estão fazendo? Não há essa necessidade de termos apóstolos hoje para essa função, porque os apóstolos fizeram esse trabalho tão bem feito, com tanta eficiência, que nós até hoje usamos essas bases para a nossa vida, para a nossa edificação. Quando tomamos a Bíblia como uma regra de fé, uma única regra de fé para a nossa vida, nós estamos tomando base naquilo que eles fizeram, nas bases que eles criaram, naquilo que eles fizeram. Outro ponto muito interessante da gente lembrar é que eles tinham duas características. Eles eram pobres e eles eram sofredores. Eles sofriam por ser apóstolos. Hoje, o apóstolo de hoje, ele não sofre e muitos deles também não são pobres. Sofrimento. Hoje, graças a Deus, nós no Brasil não temos sofrido por causa de Cristo. Nós não temos sofrido por causa do Evangelho. Nós não temos sofrido por causa da religião. Porém, esses apóstolos sofriam. Na verdade, a grande maioria dos cristãos sofreram nos primeiros séculos. Eles sofreram e sofreram bastante. Os apóstolos, todos eles tiveram as suas mortes. Eles sofriam difamação, eles sofriam calúnia, eles sofriam até mesmo violência física. Isso sim era sofrimento. Agora hoje nós não vemos isso. E o outro ponto é a pobreza. A grande maioria dos apóstolos de hoje não vivem na pobreza. O apóstolo Pedro, quando foi questionado sobre fazer uma oferta e ajudar um mendigo, ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, eu não posso te ajudar com dinheiro porque eu não tenho. Então hoje nós vemos que as vidas dos apóstolos de hoje são completamente diferentes dos apóstolos da época de Jesus, os apóstolos originais. É claro que nós temos tantos apóstolos que nós temos também aquele apóstolo que abriu a sua igreja num bairro pobre, num lugar pobre, e ele vive uma necessidade de vida. Mas aí é a condição que ele está, é a situação que ele está vivendo, é aquilo que ele... E na verdade eles querem ir além do que está escrito. Eles querem ir além do que está escrito. E muitos ainda defendem que os apóstolos de hoje fazem parte de uma renovação. Fazem parte de um renovo daquilo que teve uma decaída após a morte dos apóstolos originais, e agora Deus está renovando isso. E eles ainda vão além, dizendo que, baseado num texto bíblico, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eles ainda se dizem mais importantes do que os apóstolos originais, que para mim é uma grande heresia. Então que o Senhor possa nos ajudar a nos submeter primeiramente a Cristo e nos submeter àquilo que a Bíblia nos ensina. Que houve uma escolha, que há um chamado especial para esse título, porque não é apenas uma questão de cargo dentro de uma igreja, dentro de uma eclesiologia, e sim uma eleição divina. Deus escolheu os seus apóstolos a partir de Jesus Cristo e a partir das características que ficaram claras na Bíblia. E que esses holofotes da fama, que esses pedestais fiquem bem longe de nós. Que a gente entenda de uma vez por todas que o menor
para Deus é o maior, aquele que chame menos atenção, aquele que viva uma vida mais humilde. Esses sim serão valorizados pelo Senhor, e que nós possamos viver o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido claro para você. Hoje nós não temos apóstolos originais, nós não temos. Apóstolos originais foram os 12 e mais Paulo. Querido, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe com alguém, manda para alguém esse vídeo. Vai lá no gostei se você gostou, dê um like lá. Se você não gostou, você pode dar também o seu não gostei, mas vai lá embaixo e comente. Fale para mim o que você não gostou, fale para mim o que você não concorda no vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço.